Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que nós somos incentivados, a contemplar e adorar a Deus, ao Deus da vida, que realiza seus sinais de salvação em nós a todo instante. Então, que nós vivamos, que nós vivamos isso, em profunda comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 1 e 2, e depois o versículo 9 a 14. 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 1 e 2, depois o versículo 9 a 14. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: Que pretendes? E que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que violar as leis de nosso país. O segundo, prestes a dar o último suspiro, disse: Tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos, e disse cheio de confiança: Do céu recebi estes membros. Por causa de suas leis os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e os que acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente, que considerava os sofrimentos como se nada fossem. Morto também este, submeteram o quarto irmão aos mesmos suplícios, desfigurando-o. Estando quase a expirar, ele disse: Prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, a coragem desses 7 irmãos, a coragem e a fidelidade, desses 7 irmãos. Eles e a mãe, foram presos, e eles foram obrigados, a comer carne de porco, que era proibida na lei deles, eles não podiam comer carne de porco. Então eles preferiam, se eles não comessem a carne de porco, eles iriam morrer. Então eles preferiram morrer, os 7 irmãos preferiram morrer do que desobedecer a lei deles, do que faltar, com a lei deles, com a lei do país deles. Então, aqui eles mostraram, a fidelidade, às leis, E aí eles depositaram, uma coisa muito interessante, uma coisa importante, é que eles depositaram toda a confiança deles em Deus, Eles morreram, sabendo que eles ressuscitariam com Deus. E é exatamente isso que acontece, Então, eles morreram na esperança de Deus. Então, que a gente possa realmente refletir, sobre esse exemplo desses irmãos, e que nós possamos também depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa esperança em Deus, sermos fiéis a Ele sempre, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, e depois o capítulo 3, versículo 1 a 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, e depois o capítulo 3, versículo 1 a 5. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel ao Senhor, que nos confortará e guardará do maligno.
e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, né? Paulo, aqui nessa segunda carta aos Tessalonicenses, nos encoraja, né? A ter confiança, a depositar, a ser fiéis a Deus, né? Então ele fala assim: animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Então, que a gente possa também, né, depositar a nossa confiança em Deus, porque Deus é fiel, né? O Senhor é fiel, né? Ele, como aqui diz, ele vos confirmará e vos guardará do mal. Ele nos guarda de todo mal, ele nos livra de todo mal. Então, que nós possamos sempre, né, depositar a nossa confiança, a nossa fidelidade em Deus, né? Porque ele nos livra de todo o mal, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 20, versículo 27 a 38. Lucas capítulo 20, versículo 27 a 38. E chegando-se alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro, e também a tomaram igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Então, né, aqui nessa leitura do Evangelho, os saduceus, eles tentam convencer Jesus da impossibilidade da ressurreição, né? Eles falam esse absurdo para Jesus, né? Querem colocar ele à prova, né? Querendo colocar ele à prova, né? Então, eles querem saber, né, se Jesus está do lado deles ou não, né? Então eles contam uma parábola ao mestre das parábolas, né? Jesus conta parábolas e aí os saduceus também contaram uma parábola para ele, né? Sobre uma parábola para ele, né? Sobre uma mulher que casou sucessivamente com 7 irmãos, né? E todos os 7 morreram e não tiveram filhos com ela, né? Ou seja, ela morreu sem... os 7 irmãos morreram sem dar filhos a ela, né? Então, e aí depois, né? E aí depois, quando eles contam isso, né? Depois, e aí por último morre a mulher, né? E aí eles perguntam: na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois se os 7 a tiveram como esposa, né? Então, isso, com essa pergunta, Jesus ele tem a oportunidade de apresentar a realidade da ressurreição e da vida eterna, né? Então, não será, ele explica, né, uma retomada da vida presente. Será uma vida parecida com a dos anjos, né? Uma vida em que a relação que mais importa será a de tornar-se plenamente filho ou filha de Deus, né? Então, o casamento, né, tal como nós o conhecemos, é fenômeno deste mundo, né? No mundo futuro, né, o nosso amor irá além dos limites da família nuclear, né, para abraçar a todos, né? Então,
Então, como a gente pode ver, né, que todos vivem, então ele mesmo, né, Cristo mesmo é a ressurreição e a vida. E quem crê nele não morrerá jamais, né? Aquele que crê entrará com Jesus na glória da ressurreição. Então, naquele dia não será questão de argumentos e debates, né, como os saduceus quiseram fazer aqui, né? Mas será uma realidade indestrutível, né? Porque é a verdade de Deus, é a verdade de Cristo, tá certo? Então, Jesus aqui mostra toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, né? Explicando, né, a realidade, essa realidade indestrutível, né, que irá acontecer quando nós ressuscitarmos junto com Ele, tá certo? Quando nós formos para o reino de Deus, tá certo? Então, que a gente possa realmente depositar a nossa confiança, que a gente possa realmente anunciar, né, isso, depositar a nossa confiança em Deus e anunciar a todos essa realidade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.